Abra sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 33. 33. 2 Crônicas, capítulo 33. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Capítulo 33. Quem achou, diga amém. Passo a ler. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de todas as suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, havia derribado. Levantou altares a Baalaíns, fez postes ídolos, e se prostrou e se curvou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Verso 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo também, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao seu Deus, ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez uma oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Vamos repetir juntos? Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aí o último verso, aliás, o verso 17, diz assim: apesar desta conversão, deste arrependimento, contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Amém? Pai, que diminua eu e cresça o Senhor, que eu me cale e que o Senhor fale, e que os meus lábios sejam lábios de profeta nesta noite, na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Como eu já havia avisado para os irmãos, eu estava orando, buscando a direção de Deus, e realmente o Espírito Santo colocou no meu coração uma série de mensagens sobre os reis de Judá, que é o reino do sul, e os reis de Israel, que era o reino do norte. Semana passada falamos sobre Ezequias, filho de Acás e pai de Manassés. E hoje nós vamos falar sobre Manassés, da desonra à honra. Da desonra à honra. Amém? Irmãos, o significado de Manassés é esquecendo-se de Deus. E foi exatamente isto que Manassés fez: esquecer-se de Deus. Verso 1 diz que ele começou a reinar com 12 anos. Um menino, um garoto, um pré-adolescente, mas descabeceado, endemoniado, perverso, sanguinário, totalmente sem noção.
versículo 1 ainda diz que ele reinou 55 anos, morrendo aí com 67 anos de idade. Durante 55 anos, Israel, aliás, Judá, o reino do sul, teve que engolir, teve que tolerar a este rei chamado Manassés. Era, pastor Jorge, literalmente um mala sem alça, não é? Eu lembro que eu trabalhava para o meu pai e carregava uma mala pesada, e a gente ia de ônibus, carregava motor de máquina dentro do ônibus. Para ser sincero, eu morria de vergonha. E tinha a mala pesada, ela tinha alça, só que tinha que carregar com o dedinho do lado de fora, porque de vez em quando ela abria e as ferramentas, irmão Gilberto, caíam dentro do ônibus. Só que Ezequias era uma mala, e uma mala sem alça. Imagine a situação, durante 55 anos, vivendo debaixo daquela tirania e da maldade e da perversidade daquele rei. Em terceiro lugar, diz o verso 2, que ele fez aquilo que era mal diante do Senhor. É interessante que Ezequias foi filho de um rei mau, Acás, mas se tornou um rei bom. Não se deixou moldar pelo caráter do seu pai. Mas Manassés, ele foi filho de um rei bom, mas se tornou num rei mau. Apesar de ser filho do grande rei Ezequias, preste atenção, tudo tem um sentido, um significado, um motivo. Quando Ezequias recebeu um milagre do prolongamento da vida, ele recebeu mais quantos anos? Mais 15 anos. Agora vamos fazer as contas. Quantos anos que Manassés começou a reinar? Com 12 anos. Ou seja, 3 anos após o milagre de Ezequias, Manassés nasceu. Há quem diga que melhor fora Ezequias ter morrido naquele momento, porque realmente Deus sabe o que faz. Mas Deus, por alguma razão soberana, ouviu a oração de Ezequias e prolongou os teus dias sobre a terra. Mas se ele tivesse morrido naquele exato momento, Manassés, que era o Hitler daquela época, o Mussolini, o Nero, o Napoleão Bonaparte, o Stalin, o Lenin daquela época, não teria nascido, mas Deus sabe o que faz. Manassés foi o pior homem do mundo em sua época. Ele foi o pior rei de Judá, com Israel tudo junto. Pior do que Acás, pior do que Amon, o seu filho, pior do que todos os reis maus de Israel e Judá. E é interessante, ele conseguiu influenciar uma nação negativamente. Como um líder tem o poder de influenciar as pessoas negativamente. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que verdadeiramente tudo aquilo que o seu pai fez de bom, Manassés fez exatamente o contrário. O pai derrubou, Manassés reergueu. O pai destruiu, Manassés reconstruiu. O pai ensinou ao povo a não adorar deuses estranhos. Manassés ensinou ao povo a adorar deuses estranhos. E é interessante, irmãos, quando nós estudamos a história dos reis, que começou lá com Saul, que foi o primeiro rei, aí vem o segundo rei, que foi Davi, aí vem o terceiro rei, que foi Salomão, aí vem o outro rei, que é o filho de Salomão, que foi Reoboão. Aí houve um racha, as 12 tribos se dividiram, 10 tribos para um lado, formando o reino de Israel, o reino do norte. A maioria dos reis foram maus e perversos, e 2 tribos para um lado, formando o reino do sul, que era Judá e Benjamim, mais conhecido como o reino de Judá. A maioria dos reis foram reis bons. Mas é interessante, existem 5 características
que permeiam a vida desses reis. Em primeiro lugar, aqueles que começaram bem, mas terminaram bem. Um exemplo, Ezequias. Começou bem, fazendo aquilo que era reto diante do Senhor, continuou bem, terminou tão bem, não tão bem como ele deveria terminar, mas ele terminou bem. Segundo, aqueles que começaram bem, mas terminaram mal. Um exemplo típico na Bíblia é de Uzias, que também era amigo de Isaías. Ele começou a buscar de todo o seu coração o Senhor. Israel se tornou uma grande potência daquela época, mas os últimos 10 anos de Ezequias foram leprosos numa cama. Ele começou bem, mas por causa da sua arrogância, ele terminou mal. Em terceiro lugar, aqueles que começaram mal e terminaram mal. Exemplo de Acás. Ele começou fazendo aquilo que era mal perante o Senhor e terminou fazendo aquilo que era mal diante do Senhor. Amon, filho de Manassés, começou fazendo aquilo que era mal, foi exortado por Deus, mas diferente do pai, ele não se arrependeu. Tem gente que mesmo diante da morte tem um coração duro. E em quarto lugar, irmãos, uma característica do estudo dos reis, tanto do reino do norte, como o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá, são aqueles que começaram bem, fizeram o mal lá no meio do caminho, pisaram na bola, mas até que terminaram fazendo o bem no final. Um grande exemplo é Salomão. Salomão começou bem. Em vez de pedir riquezas, ele pediu sabedoria. E nem depois, surgiu alguém mais sábio do que Salomão, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi um rei poderoso, foi um rei que as rainhas, que os reis viam de longe para se aconselhar com o rei. Mas com o passar do tempo, Salomão foi se tornando um homem vaidoso. Eu vou pregar sobre isso. Lá no capítulo 2, ele fez de tudo para tentar preencher o vazio da sua alma. Ele tentou na arte, ele tentou na agricultura, ele tentou na música, ele tentou no vinho. E depois de cada experiência, ele chegava à trágica conclusão: tudo é vaidade. Tudo é passageiro, tudo é bobeira, tudo é besteira. Mas lá no final da sua vida, muita gente não sabe disso, ele se converteu. Tanto que no capítulo 11, ele dá um conselho, já velho, ele dá um conselho de ouro para os jovens. E qual é este conselho? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham os maus dias, e diga: não tenho neles prazer nenhum. Eu ganhei uma alma para Jesus através do Espírito Santo, o Espírito Santo através de mim, claro, evidente, de mais de 90 anos de idade. Eu e uma diaconisa chamada Alcina, até hoje ela trabalha lá na igreja Cenáculo da Bênção. A gente pegava aquele homem ali no bairro Santa Cruz e levava de cadeira de rodas, não tinha carro, até o bairro Cachoeirinha, na igreja Cenáculo da Bênção. Alguns meses depois ele faleceu, mas em todos os cultos ele lamentava e dizia: por que eu não aceitei Jesus há mais tempo? Mas tudo bem, o importante é que ele aceitou Jesus. Mas Salomão deixa claro, o melhor momento, o melhor instante para servir a Deus é quando você está forte na sua juventude. Por isso eu tenho um recado para todos os jovens, crianças, adolescentes, juvenis, pré-adolescentes aqui nesta noite. Se você está vivo, se você está aqui nesta noite, se ainda você não entregou o seu coração para Jesus, abra o teu coração e entregue o seu coração para Jesus, porque você está vivendo o melhor momento da tua vida. E no capítulo 12, Salomão provavelmente ele descreve ele mesmo. Ele já estava de mãos tremendo, boca sem dente, medo de altura, bem velhinho, encurvado. E lá no finalzinho, ele experimentou de tudo para chegar
a uma simples conclusão. Teme a Deus e anda nos teus caminhos, porque um dia o Senhor trará juízo todas as coisas. Mas existem também, irmãos, aqueles que começaram mal, mas terminaram bem. E hoje nós vamos falar de um rei que começou mal, mas terminou bem. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Não importa como você começa, não importa como você começou a sua caminhada cristã. Quem sabe você começou mal, quem sabe você começou pisando na bola, quem sabe você começou pulando a cerca, quem sabe você começou escorregando, quem sabe você começou vacilando. Mas, querido, não importa como você começou, importa como você vai terminar. E o diabo tem colocado na tua mente: você não pode servir a Deus, você não é digno, você não tem competência para servir a Deus, porque você fez isso, você fez aquilo. Olha, querido, você pode servir a Deus sim, porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Não importa como você começou, mas importa como você vai terminar a tua vida. Glória a Deus. Eu olho para esse texto e vejo aqui quatro grandes coisas. Em primeiro lugar, eu vejo aqui um grande pecado, ou grandes pecados. Em segundo lugar, eu vejo aqui uma grande oportunidade de um grande Deus. Em terceiro lugar, eu vejo aqui um grande arrependimento. E em quarto lugar, eu vejo aqui um grande perdão. Primeiro, eu vejo aqui um grande pecado. Quais eram os pecados de Manassés? Rapidamente, não é estudo bíblico, é uma mensagem. Vamos falar dos pecados de Manassés. Primeiro, ele decepcionou o seu pai. Ele frustrou os sonhos do pai. Eu creio que quando Manassés nasceu, provavelmente foi Ezequias que lhe deu o nome Manassés, esquecendo-me das minhas frustrações, esquecendo-me dos meus pecados e das minhas falhas, esquecendo-me de todo momento tenso e triste que eu enfrentei na vida. Com certeza, quando nasceu aquele garoto, ele não foi amaldiçoado. Com certeza, Ezequias olhou para ele e visualizou um reino, um ministério, um reinado melhor do que o dele. Porque todo bom pai e toda boa mãe deseja o melhor para os seus filhos. Está lembrado que eu falei que melhor fora ter morrido? Olha a dor do pai. Quando ele morreu, ele deixou para trás um garoto sem responsabilidade, de 12 anos. Como uma criança de 12 anos pode governar uma nação? De 12 anos de idade, ele deixou um menino endemoniado e perverso no trono. Ele morreu, com certeza, muito triste. Mas, irmãos, a primeira oportunidade de Deus está no versículo 10. Deus falou com Manassés. Deus falou com o povo de Israel. O que aconteceu, irmãos? Manassés simplesmente não quis ouvir a voz de Deus. O povo de Israel simplesmente não quis ouvir a voz de Deus. Não segundo a Bíblia, mas segundo a tradição histórica, Manassés pegou o profeta Isaías. Sabe o que ele fez com Isaías? Isaías, que foi o rei lá, que foi profeta de Uzias, que foi profeta de Acás, que foi profeta do rei Ezequias, que almoçava na cozinha da casa, da realeza, do palácio, amigo íntimo da realeza. Ele pegou o profeta Isaías e cerrou o profeta Isaías no meio. Dividiu em duas partes. Olha só que homem perverso e sanguinário. Mas Deus falou. E Deus tem falado nessa igreja. Deus tem falado com você. Hebreus 3,7 diz: quando hoje ouvirdes a sua voz, não endureçai.
Faça pirraça não, irmãos. Deixa a pirraça de lado. Deixa o orgulho de lado. Deixa a arrogância de lado. Deixa a autopiedade de lado. Deixa a autocomisseração de lado. Deixa a autojustificação. Porque muitas vezes a pessoa está errada, mas ainda quer encontrar uma justificação para o seu pecado. Deixa essas coisas de lado. Quando hoje ouvirdes a sua voz, Hebreus 3:7, não endureçais o vosso coração, como Israel fez em Meribá. Segunda oportunidade, irmãos. Deus falou, Manassés não ouviu, o povo endureceu o coração. O que Deus fez? Olha aí o versículo 11. Do capítulo 33, pelo que o Senhor trouxe sobre eles, aquele mesmo exército que Deus humilhou diante do rei Ezequias. Olha só, Deus permitiu que eles se levantassem novamente. Os filhos de Senaqueribe se levantaram e se fortificaram e se fortaleceram novamente. Deus permitiu que esses príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos. Existe um filme sobre Manassés que ele é arrastado em praça pública, sendo humilhado diante de toda a sua família e diante de todo o seu povo. Olha só o constrangimento. Amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Entre o verso 11 e o verso 12, eu creio que não foram simplesmente semanas. Não foram simplesmente meses. Eu creio, provavelmente, foram anos que ele ficou ali preso, servindo cafezinho dentro da prisão, né? Vestido de vermelho ou de azul ou de branco, não sei qual que era a roupa daquela época. Encarcerado, lá na prisão. Olha a situação de Manassés. Irmãos, desde pequenininho, eu tenho 45 anos de idade, 45 anos de igreja, mas foi aos 17 anos que eu tive encontro com Jesus. Mas desde pequenininho, eu ouvi através da boca da minha mãe, eu ouvi através da boca do meu pai, eu ouvi através da boca dos meus irmãos, eu ouvi através da boca do meu pastor, que quem não vem pelo amor, repito mais uma vez, quem não vem pelo amor, mas esta dor, irmãos, também é patrocinada pelo amor e pela graça de Deus. Irmãos, que não precise que você quebre a sua cara para você acordar, para você despertar, para você enxergar aquilo que você precisa de enxergar, para entender aquilo que você precisa de entender, para compreender aquilo que você precisa de compreender, para que entre na tua cabeça. Manassés não deu ouvidos, aí veio Senaqueribe, levou e creio eu durante anos ele foi humilhado. Mas eu vejo aqui, irmãos, de forma inusitada, de forma tremenda, irmãos, algo raro na história dos reis. Eu vejo aqui, irmãos, um grande arrependimento. Versículo 12, olha só o que diz o versículo 12, verso 12, do capítulo 33 de 2 Crônicas. Ele, angustiado, suplicou deveras. Este deveras aqui, irmãos, significa que não foi simplesmente um remorso, não foi simplesmente um pedido de desculpa. Ah, Deus, desculpa aí, hein? Não foi não. Foi realmente algo de coração, de alma, com sinceridade, deveras ao Senhor seu Deus. E aqui diz, muito se humilhou. Aqui não está dizendo que ele se humilhou. Aqui está dizendo que ele muito se humilhou. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus atendeu a sua súplica, ele voltou ainda para Jerusalém, Deus restaurou o seu reino, a sua família, a sua vida financeira, o seu negócio. Olha só que coisa maravilhosa. E ele reconheceu que o Senhor era Deus. Só existe uma explicação óbvia para aquele que vive no pecado: não conhece a Deus.
não conhece a Deus. Porque quando o homem passa verdadeiramente a conhecer quem é Deus, ele teme e treme diante do Senhor e anda nos seus caminhos. Glória a Deus, glória a Deus. Ele se arrependeu. Não foi um simples remorso, ele teve frutos dignos de arrependimento. Verso 14 diz que ele edificou o muro, que fala de uma vida de vigilância, de cautela daqui para frente. Verso 15 diz que ele limpou a casa de Deus dos deuses e ídolos, que fala de priorizar, colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Deus está em primeiro lugar na tua vida. Ele não aceita o segundo lugar, ele não aceita o terceiro, ele não quer ser vice-campeão no seu coração. E ele não quer morar no seu coração como inquilino, ele não quer pagar aluguel. Ou você aceita ele, entrega a ele a casa do teu coração, ou nada feito. Quem está entendendo, diga amém. E o verso 16 diz que ele restaurou o altar de Deus, ordenou a Judá que servisse ao Senhor. Verso 12 e 13, ele fez uma oração a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Não tenha medo de falar com Deus, por pior que seja o seu pecado. Mas se você falar com Ele com sinceridade, confessando o seu pecado com sinceridade, Ele vai ouvir o teu clamor. Olha o que diz o Salmo 32, do verso 1 ao verso 6. Se você puder abrir, Salmo 32, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem ou a mulher a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, aqui é Davi falando do seu pecado oculto de adultério diante de Deus. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Aquela mão que era para amparar, trocou de lado. Na consciência dele, na visão dele, aquela mão estava pesando sobre ele. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aí o verso 5 diz: porém, confessei-te o meu pecado, oh glória, e a minha iniquidade não mais ocultei. Maravilha! Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem, toda mulher piedosa te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, porque com efeito, quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Verso 10: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, aquele que não se converte, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia, oh rabacadere me canta ramasture, macou, glória a Deus, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, ó igreja, e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Verso 12 diz que ele muito se humilhou diante de Deus. O verso 13 diz que ele reconheceu que o Senhor era Deus diferente de Amon. E eu vejo nesse texto, para concluir, um grande perdão vindo da parte de um grande Deus. Diga aí: o meu Deus, Ele é grande. Verso 13 diz que Ele perdoou a Manassés. Que absurdo, pastor. Se fosse eu mandava matar. Se eu fosse juiz naquela época,
cadeira elétrica para Manassés. Era o Hitler daquela época. Mas, irmãos, ele realmente se arrependeu. E Deus perdoou a Manassés. Sabe o que eu aprendo aqui? Se Deus perdoou a Manassés, o pior homem do mundo, Ele perdoa a Maria, Ele perdoa o João, Ele perdoa o André, Ele perdoa o Beltrano, Ele perdoa o Ciclano, Ele perdoa qualquer pecado que você tenha confessado ou realizado diante do Senhor. Aqui diz, irmãos, verso 13, que Deus se tornou favorável com Manassés. Repita aí comigo: Deus se tornou favorável com Manassés. Sabe o que significa a palavra favorável? Vem de favor. Sabe o que significa favor? Graça de Deus. Favor imerecido. Ele não merecia, mas pela complacência, pela misericórdia, pela compaixão do Senhor, ele achou lugar de arrependimento diante do Senhor. Verso 13, diz que Deus atendeu a sua oração e ainda restaurou o seu reino. Aquilo que o diabo roubou da tua vida, se você se arrepender, Deus ainda pode restituir. E para concluir, versículo 14 e versículo 16. Não importa como você começou a sua caminhada cristã, importa como você vai atender a voz de Deus neste momento e terminar a caminhada cristã. Você pode terminar bem, você pode terminar salvo, você pode terminar de pé, porque se você está vivo, é porque Deus se compadeceu de você, é porque Deus está te dando a oportunidade de se voltar para Ele. Se você está na presença de Deus, que você possa se firmar mais ainda. Se você está caído, se levante em nome de Jesus. Se você está vazio, peça ao Senhor para te encher nesta noite. Se você está triste, peça ao Espírito Santo para alegrar você nesta noite. Se você se sente fraco, peça ao Espírito Santo para Ele te fortalecer. E Ele vai, com certeza. Você não é diferente de Manassés. Ele vai ouvir a tua oração. Amém. Se coloque de pé neste momento. O Deus de Manassés, Ele está aqui. Nós temos aqui a cruz que fez parte aqui da peça teatral. E decidimos manter ela para usar de exemplo. Até o pastor Denilson falou isso. Aos pés da cruz. Olha só, irmãos, olha aqui para frente. A cruz está vazia. Por que a cruz está vazia? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele foi crucificado no meu e no seu lugar. Literalmente já não era de Jesus, era de Barrabás. Até as medidas eram de Barrabás. Ele foi crucificado no lugar de Barrabás. Mas Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, eu sou, você é, nós somos curados agora em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Antes de orar nesta noite, nós vamos louvar ao Senhor. Louve ao Senhor. Se alguém sentir no coração de vir até a frente e se ajoelhar aqui, nós vamos ungir você com óleo e nós vamos orar. Colocar as mãos sobre a tua cabeça e nós vamos realizar uma oração sobre você. Se você sentir, enquanto o pastor louva o Senhor e nós vamos louvar, sai do seu lugar e se ajoelhe aqui à frente. Glória a Deus. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Aleluia.
Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, a tua palavra foi dita. Ó Deus, houve uma profecia aqui nesta noite, porque a tua palavra, ó Pai, é a maior profecia. Ó Espírito Santo de Deus, que esta palavra, que esta compreensão, que este entendimento possa verdadeiramente entrar nesse coração, entrar nesta mente e frutificar, ó Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Que ninguém saia deste lugar do jeito que entrou. Se entrou abençoado, que saia mais abençoado ainda. Se entrou vazio, eu creio que já não vai sair vazio, vai sair cheio. Oh Pai, glória a Deus, graças te dou, porque eu tenho certeza que sairemos deste lugar alimentados. Teremos uma boa semana, uma semana de vitória. Ó Deus, porque quando o povo de Deus se volta para Deus, Deus se volta para com o teu povo. Quando o povo de Deus volta para Deus, Deus lhe torna favorável. Pai, venha tornar favorável para comigo nesta noite, para com a minha família nesta noite, para com o teu servo nesta noite, para com a tua serva nesta noite, para com o teu filho e a tua filha nesta noite. Pai, torne-se favorável para com cada um, ó Deus, para a tua glória. Pai, nós oramos com fé e com fé nós te agradecemos. Glória a Deus! Aplauda o Senhor nesta noite. Mais forte para Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor.